Vamos falar um pouco sobre neutro e aterramento, especialmente para o caso dos amantes do rádio. E aí, moçada, beleza? Sobre esse assunto, neutro e aterramento, eu preciso dar uma introdução, até porque muitas pessoas não entendem de onde vem o neutro, onde nasce o neutro da rede elétrica. E vou fazer uma vírgula aqui na nossa conversa. Eu vou comentar o sistema trifásico brasileiro, especificamente o sistema Estrela, que é o mais difundido no nosso país. Se na sua região ou no seu país é diferente, considere verificar o que acontece, como as coisas são ligadas, como o sistema trifásico funciona no seu país ou na sua região. E vamos lá. Basicamente, nós temos o mais comum, esses dois sistemas trifásicos. Mas antes disso, o que é um sistema trifásico? Como que a alimentação elétrica chega na sua casa e por que chama trifásico? Vamos lá. Se fizermos uma pesquisa rápida na internet, vamos encontrar alguma coisa nesse sentido. Um gerador de tensão trifásica é, na verdade, um conjunto de 3 geradores que nós chamamos de monofásico, onde eles estão montados dentro da estrutura do gerador com 120 graus de defasagem entre uma bobina e outra. O resultado final é isso que você vê aqui. Tem o símbolo de um ímã rotativo que gera energia nas bobinas A, B e C, e com isso eu tenho 3 senoides absolutamente idênticas, mas defasadas em 120 graus uma da outra. Uma consequência do sistema trifásico é, conforme você vê esse gráfico, essa animação, percebemos que o tempo todo temos potência no sistema. Diferente de um sistema monofásico, no sistema onde nós temos apenas uma senoide, onde obrigatoriamente na passagem do ciclo positivo para o negativo ou do negativo para o positivo, nós temos potência zero. Isso no ambiente industrial tem muita desvantagem, porque quando nós temos potência zero, significa que o motor, por exemplo, está em ponto morto. E ele está virando apenas porque tem embalo. Um embalo adquirido anteriormente por conta da parte alta positiva ou negativa. Já quando eu tenho um sistema com 3 fases e uma fase vai sempre passar por zero, as outras duas compensam essa deficiência de potência e um sistema acaba sendo mais linear e mais eficiente por não ter esse ponto morto. Veja, por exemplo, nesse gráfico, se eu olhar a passagem por zero da fase azul, a fase verde está próxima do máximo positivo e a vermelha próxima do máximo negativo, compensando a azul, que nesse momento não tem potência nenhuma. E aqui você vê a animação do fluxo de cargas elétricas num sistema, onde, por exemplo, aqui eu tenho o gerador e aqui as cargas fluindo pelo sistema, nesse caso, ligado em estrela. Muito bem. Agora nós sabemos de onde vem o sistema trifásico e que ele tem aplicação mais interessante no ambiente industrial, até porque na indústria nós teremos mais aplicação de motores. Se eu quiser fazer um retificador monofásico ou um retificador
trifásico, eu vou ver vantagens no sistema trifásico, porque eu não tenho a queda de tensão até 0 volt. Já na retificação trifásica, nós teremos sempre um valor positivo que varia em alguma coisa. Nunca bate em 0 volt, porque quando uma fase zera, temos duas que não são zero. Então temos vantagens no retificador trifásico de meia onda e de onda completa. No nosso mundo normal, digamos assim, não é nada comum ter um retificador trifásico, porque obrigaria a termos em casa trifásico. Isso está muito fora do contexto de uma residência. Já em ambientes industriais, isso acaba ficando muito comum. Para quem conhece aí os sistemas industriais, nós poderíamos dizer aí o inversor de frequência, que controla velocidade de motores de alta potência, é muito normal que ele seja um retificador trifásico que abastece os capacitores para que o restante do circuito trabalhe. Mas o foco desse vídeo é falar sobre o nêutron e o terra. De onde vem? Veja bem, no sistema brasileiro é mais comum que nós tenhamos o sistema trifásico estrela ou fechamento estrela. Não é comum em ambiente residencial o fechamento ou sistema triângulo ou delta. Existe a possibilidade de que o nêutron saia do sistema delta ou triângulo de uma fase, de um caminho, de uma derivação de uma bobina, por exemplo essa, e nós podemos chamar isso de fase. E nós podemos chamar isso de nêutron. Portanto, nós teríamos aqui a fase que no Brasil chamamos de R, a fase S e a fase T, e o nêutron seria essa derivação. Então, o nêutron seria esse cabo. Mas como eu disse, isso não é nem um pouco comum no Brasil. O que é comum é esse tipo de condição oferecida na alimentação elétrica pública. Existe sim fechamento triângulo em motores, em transformadores. O próprio sistema público pode, não obrigatoriamente, mas pode, em condições que sejam do interesse do fabricante daquele transformador, que o primário seja ligado em triângulo. Mas o primário não dá acesso ao consumidor final, porque o primário é o setor da alta tensão. Nós estamos falando só da parte da baixa tensão, onde nós temos aqui 220 e 127 volts. Então o nosso foco será apenas aqui. E temos o nosso sistema de distribuição, o poste na rua, o transformador, ou o transformador embutido em algum lugar. De qualquer maneira, é oferecido, na maioria das vezes, desse jeito para nós. De onde vem a tensão de 127 volts? Veja bem, o transformador pode ser enrolado para oferecer qualquer tensão, inclusive 127, 220, 110 ou qualquer outro valor que seja do interesse da aplicação. No caso nosso, Brasil, nós temos 127 volts na maioria das cidades, mas há cidades, há locais que é exclusivamente 220. De onde vem o nêutron, então, do sistema estrela?
ele vem exatamente dessa interligação entre as três fases. Esse é batizado com o nome de nêutro. E teremos as três fases R, S e T. Muito bem, de onde vem os 127 volts que abastece a sua casa? Ele vem de uma fase, qualquer uma das três fases, digamos essa, mais o nêutro. Isso que chega na sua residência. Então, seguindo o cabo para trás, nós estamos em uma bobina do transformador. Não importa qual fase. Se eu pegar qualquer fase com o nêutro, eu estou olhando uma bobina do transformador. E isso me dá 127 volts. Agora, obrigatoriamente são 127 volts na bobina? Mais uma vez, não é obrigatório que seja 127 volts em uma bobina. Podemos dizer que, na maioria das cidades brasileiras, é 127 volts de fase para nêutro. Mas há muitas cidades também onde a bobina é 220 volts. Então, de fase para nêutro, eu já tenho direto 220 volts oferecidos. Não existe a opção de 127 nesse caso. Se de fase para nêutro eu tenho 220 volts, não existe 127 nesse transformador. Isso é bom ou é ruim? Na verdade, deveria ser um padrão só nacional. Na minha opinião, deveria ser, e ainda, na minha opinião, eu acho que deveria ser só 127 volts em todas as residências brasileiras. Mas como a história foi evoluindo e cada cidade teve a sua tensão, e isso não teve um combinado nacional onde se acertou um valor só, acabou que nós temos duas tensões. E, novamente, uma tensão em 127 volts é porque o transformador na bobina oferece 127 e terei esse valor fase nêutro. E em outras cidades ou em alguns ambientes industriais, ambientes de maior consumo, de maior potência, nós teremos a bobina em 220 volts e assim vou ter 220 direto de fase para nêutro e não existe a possibilidade de 127 direto no transformador. É claro que existem maneiras de reduzir a tensão de 220 para 127, mas diretamente no transformador que fornece a potência, que fornece a energia para o consumo, não é possível. Ainda, por que algumas cidades permitem, ou algumas instalações permitem ter 127 volts ao mesmo tempo que eu tenho o 220 volts? E isso sai desse transformador, desse sistema. Acontece que, se eu tenho na bobina 127, se eu pegar fase e nêutro, eu estou em 127, o que é muito óbvio porque estou em uma bobina só. Mas se eu pegar uma bobina e outra bobina, ou seja, se eu estou pegando de uma fase para outra fase, eu estou com as bobinas em série. Veja só, essa bobina está em série com essa bobina. Então eu tenho uma tensão maior aqui. E aí a dúvida, se aqui são 127, aqui também são 127. Não deveria ser 127 mais 127, o que dá 254 volts? Por que não é 254 e é 220? Aí
temos que voltar ao gráfico da geração de energia trifásica. Veja nesse rápido exemplo. Se eu pegar uma fase e outra fase, dentro do mesmo tempo, as duas não estão no mesmo valor e nem em oposição direta o tempo todo. A fase A aqui está no máximo de tensão positiva, ao mesmo tempo que, digamos, a fase B está só na metade da tensão negativa. Então, se aqui for 100 com 50, eu não tenho 200. 100 positivo com 50 negativo, a conta é até mais complexa. Se eu pegar aqui num próximo momento, a fase A está no meio positivo, a fase B também está no meio positivo. E o resultado é 0 volt. A diferença de potencial entre a fase A e a B é 0. No próximo momento, onde a fase A vale 0, a fase B está quase no máximo positivo. Então, eu não posso fazer a soma 127 mais 127. Tem um fator que considera os 120 graus da geração de energia trifásica. E esse fator é a raiz quadrada de 3. Então, se eu pegar a tensão entre fase e neutro e multiplicar pela raiz quadrada de 3, eu terei o resultado da tensão entre uma fase e outra fase. Se você pegar a calculadora agora, você vai ver que 127 vezes a raiz quadrada de 3 vai dar 220. É por isso que eu tenho a possibilidade de 127 fase neutro e 220 fase-fase, desde que meu ambiente seja 127 fase neutro. Se o meu transformador for 220 volts fase neutro, o resultado será muito diferente. Veja bem, se o meu transformador tem 220 volts fase neutro, vezes a raiz quadrada de 3, que é 1,732 aproximadamente, eu terei 381 volts. Quer dizer, aqui eu já parto para um ambiente mais industrial, porque motores trifásicos aceitam funcionar a 380 volts. Já eletrodomésticos, na sua imensa maioria, não. E agora, tendo todo esse conhecimento em mãos e sabendo de onde vem o neutro, respondo duas perguntas. Existe corrente elétrica no neutro? Isso é uma discussão que pessoas que não têm esse conhecimento do assunto não conseguem distinguir. Existe corrente elétrica no neutro? E eu respondo para você, sim, existe corrente no neutro. Pode não existir. Se eu tiver um sistema trifásico sem neutro, aí não tem corrente no neutro, porque simplesmente ele foi dispensado. Mas em um sistema monofásico na sua casa, por exemplo, o neutro não é referência, ele é potência, ele é um caminho para os elétrons. Os elétrons que saem da fase. Quando a fase é negativa, quando a bobina está com esse lado negativo, o outro lado da bobina mandatoriamente é positivo. Então, os elétrons, no sentido real da corrente, os elétrons vão fluir da fase e vão retornar pelo neutro de volta para a bobina geradora. Então, existe corrente no neutro? Sim. E nesse momento aqui, o neutro é positivo em relação à fase, porque estamos falando desse semiciclo. No semiciclo seguinte, no semiciclo positivo, né? Vamos fazer aqui. No semiciclo positivo, eu terei a bobina com o positivo em cima, negativo embaixo. E os elétrons vão circular do neutro para a fase. Claro, obviamente,
que existir uma carga aqui, né? Vamos colocar uma lâmpada, por exemplo, para acender aqui. A lâmpada acesa entre neutro e essa fase. Os elétrons saem do neutro e retornam pela fase. Isso é fato, isso é realidade. Por isso, o chuveiro elétrico da sua casa, para as casas que têm chuveiro elétrico, o cabo de neutro tem que ter a mesma espessura, a mesma bitola do cabo de fase. Geralmente 4 milímetros quadrados, 6 milímetros quadrados, até 10 milímetros quadrados. O neutro tem que ser tão grosso quanto a fase, porque vai circular uma corrente muito alta. Veja aqui no simulador. A corrente de fase é exatamente a mesma corrente de neutro. E isso será assim sempre? Aí a resposta é não. Se nós tivermos mais cargas ligadas, inclusive nas outras fases, vai começar a fluir corrente de uma fase para a outra e o neutro começa a deixar de se comportar dessa forma bastante intuitiva. Por exemplo, veja só. Eu utilizei duas fases para ligar duas lâmpadas. As duas foram para o neutro. Só que a primeira lâmpada consumiu 3,5 amperes, a segunda lâmpada praticamente 3,5 amperes e no neutro eu tenho 3,5 amperes. A conta aparentemente não bate. O neutro teria 7 amperes. Mas, na verdade, o que acontece? Como as fases não se encontram, novamente, elas têm 120 graus de defasagem, e eu estou usando duas, parte da corrente realmente flui de fase para neutro, mas uma parte da corrente flui de uma fase para outra. E as lâmpadas acabam ficando em série em alguns momentos do funcionamento do circuito. Eu digo o seguinte: em alguns momentos, a fase A, que está alimentando a primeira lâmpada, e a fase B estão com tensões, uma positiva e uma negativa, e uma começa a fornecer corrente para a outra, e não de fase diretamente para o terra, e não de fase diretamente para o neutro. E veja que interessante, nesse sistema onde as três lâmpadas têm exatamente a mesma potência, as correntes são, aqui respeitando pequenas diferenças do simulador, as três correntes são iguais de 3,5 amperes, o neutro não tem corrente nenhuma. E isso é natural de se acontecer em sistemas trifásicos equilibrados. O que acontece, na verdade, é que as correntes fluem de uma fase para outra, cada uma no seu momento de transição de senoide. Nesse caso, eu poderia dispensar o neutro, eu poderia desconectar o neutro e ter o sistema ainda funcional? Eu poderia sim. O sistema continua funcionando, as lâmpadas continuam acesas. É o que acontece num sistema industrial trifásico equilibrado, é o que acontece, por exemplo, num motor trifásico. Não é necessário levar o neutro até ele, porque não tem corrente, as três fases estão consumindo o mesmo valor. E isso já não é verdade se o sistema não é equilibrado, como nesse caso, onde eu coloquei a lâmpada 1 com uma potência muito menor. Lâmpada 2 e lâmpada 3 têm potências mais altas, o consumo em amperes é mais alto, tem arredondando os mesmos valores, 3,5 amperes, só que a lâmpada 1 é só 0,85. Então não está em equilíbrio, e nesse caso o neutro é extremamente importante. O neutro está deixando fluir
o que falta para o equilíbrio. Como essa lâmpada, no momento dela, no momento da fase, puxar, digamos assim, a corrente para ela, ela não dá conta do recado, porque a lâmpada tem outra potência, o que sobra é compensado no neutro. Em ambiente industrial, é também comum que o neutro tenha uma espessura, uma bitola menor, inferior à fase, por conta disso. Porque todos os projetos elétricos tentam equilibrar da melhor maneira possível as fases. E o neutro acaba sendo apenas uma compensação para quando acontecerem diferenças. E nesse caso, se eu desconectar o neutro, eu vou provocar um completo desequilíbrio do sistema e as tensões não estarão corretas. Aqui eu tenho realmente 12 volts em cada um, mas se eu desconectar o neutro, o sistema desequilibra e as tensões não são mais corretas. E agora, mais uma questão. O neutro é aterrado, sim ou não? E por quê? Vamos lá. O neutro sim é aterrado. A NBR 5410 Brasil, a NR10, a NBR 5419, todas elas tratam em algum momento falando sobre o aterramento. E o neutro é sim aterrado, ele deve ter conexão à Terra. Ele deve ser referenciado à Terra. Um motivo do neutro ser aterrado é porque um sistema aéreo de alimentação elétrica, como é o caso da maioria das cidades brasileiras, eu posso ter, num tempo de chuva, um raio atingindo qualquer um dos fios. E esse raio vai encontrar caminho através do neutro para o terra e assim diminui o estrago. Ele tem por onde fluir. Ele flui pela bobina do transformador, que é feita de fio muito grosso ou até de lâminas de alumínio, o que dificilmente faz um transformador de rua queimar, mesmo sendo atingido por raio. O transformador queima sim com raio, mas não é tão comum. Esse, então, é um dos motivos para que o neutro seja aterrado. O outro motivo é a referência. Eu tenho uma referência ao solo, o que nós chamamos muitas vezes de aterramento funcional. A máquina tem uma referência ao solo. Depois vem outras discussões sobre o tema. Eu posso usar o neutro como terra? Já que o neutro é aterrado, eu posso usar o neutro como terra? Existem prós e contras sobre isso. A própria norma, a NBR 5410, fala que de preferência, sempre que possível, eu vou usar o sistema TN-S, que seria terra e neutro separados. Não é exatamente essa a tradução das letras, mas é mais fácil de entender assim, digamos. Terra e neutro separados. Quer dizer, o neutro é aterrado, mas o neutro segue por um condutor e o terra segue por outro condutor. E assim, o neutro é um cabo de serviço e flui corrente por ele para as compensações aí do sistema trifásico, para a alimentação realmente. E o terra é um cabo de proteção. Então, os serviços são separados. O neutro fornece corrente para o serviço monofásico e o terra fornece proteção. São usos separados. Por isso vem aquela discussão. Em casas onde eu tenho 127 volts fase neutro ou 220 volts fase neutro, eu posso aterrar o chuveiro no neutro? Tem gente que fala que não, que isso é proibido. Isso não pode.
Na verdade, não é proibido, a norma não proíbe isso. O que acontece é que ela não recomenda. Porque se acontecer um defeito em alguma emenda, em alguma conexão, e o neutro se perder, eu perco terra do chuveiro. E pior, por conta de algum retorno, alguma corrente que está sendo injetada nesse neutro que está com defeito, eu posso trazer energia por onde deveria ser terra. Então existe sim risco. Não é recomendado que se aterre via neutro. O neutro é aterrado sim, mas nós não podemos confiar que o neutro é um terra eficiente. Esse sistema é dito na NBR 5410 como TN-C, terra e neutro em comum. Terra e neutro são o mesmo cabo. Isso é usado no ambiente industrial. Há casos onde temos 4 barras gigantes de condutor, sendo as 3 fases e o condutor que é neutro e proteção ao mesmo tempo. Isso para a economia financeira, inclusive. Então seria o caso de ser neutro mais proteção. E aí eu caminharia com apenas 4 fios, as 3 fases e mais o neutro que também é terra. E finalmente, para o seu rádio, já que o nosso canal é sobre eletrônica mais antiga e tem muitos amantes de rádio, eu posso usar o neutro como terra do meu rádio? E a resposta da minha experiência prática diz o seguinte: pode, mas não deve. Pelo seguinte, como fluem correntes aqui, se eu colocar o meu rádio aqui, e considerar aqui a antena do rádio e tentar usar o neutro como terra, o que vai acontecer? O neutro está aterrado? Sim, o neutro está aterrado no sistema. Só que flui corrente pelo neutro. Esse cabo de neutro não é limpo. Fluem correntes. E essas correntes acabam interferindo na captação do rádio. Fica até pior, ele ronca muito. Ele fica péssimo em recepção. Pior do que se não conectar. De novo, flui corrente pelo neutro, sim. E essa corrente suja o neutro como terra. Como um sistema de proteção industrial eu posso até usar, mas como captação de ondas de rádio, isso não fica nem um pouco interessante. Porque eu tenho, digamos assim, elétrons circulando nesse sistema que é da própria alimentação elétrica, e eu quero que circulem outros elétrons no mesmo neutro, que é da minha captação. Esses elétrons vão entrar em conflito por conta de potencial elétrico. Vão entrar em conflito na captação e a tendência é ter muito ruído mesmo. Existe solução para isso? A solução é eu fazer um terra separado. Se eu fizer um aterramento separado no meu sistema, eu consigo eliminar essa influência do neutro. Ou seja, eu alimento o meu rádio normalmente pelo meu sistema elétrico e não considero que o neutro é aterrado. Eu vou fazer a alimentação normal do meu rádio aqui, só que de alguma maneira eu vou conseguir um terra bom separado para o sistema de captação que não é sujo, que não tem um aterramento, que não tem outras correntes. Você pode também perguntar assim: bom, minha casa tem um aterramento eficiente, eu posso conectar o terra do meu rádio nesse aterramento da minha casa? Aí eu diria assim, só testando. Se não existe nenhum equipamento
que está injetando interferência no terra, se não existe nenhuma fuga importante para o terra do sistema elétrico, não existe uma corrente fluindo aqui para injetar uma interferência no seu sistema de recepção, então pode até funcionar muito bem. Até porque um aterramento residencial, um aterramento industrial, tem que ter uma qualidade muito boa. É muito mais do que simplesmente fincar uma haste no quintal. Um aterramento funcional é muito mais do que isso. Uma solução que a própria NBR 5419 dá é o aterramento na própria estrutura da edificação. Você pode pesquisar isso, NBR 5419, maneiras de fazer o aterramento. Você pode, no momento da construção da sua casa, tem um alicerce, de repente tem uma broca aqui, você pode trazer o seu cabo de terra e conectar firmemente, fortemente, de repente com split bolt. Vamos ver o que é um split bolt aqui para quem não conhece. É esse tipo de conexão forte. Você pode colocar o split bolt na ferragem da construção e trazer o seu cabo aqui e deixar muito bem fixado, de preferência numa posição da ferragem que não está abaixo do solo, para evitar ferrugem no conector, ou algum sistema de solda muito eficiente que atinja tanto ferro como cobre, e você tem essa solução. De novo, a NBR 5419 recomenda o aterramento via a edificação, via o concreto. Concreto conduz eletricidade, ele tem bastante minério de ferro. Então a norma sugere que seja feito assim por motivos econômicos. Você não precisa fincar haste de terra se você tem um aterramento muito bom, feito principalmente pelas brocas feitas para o seu prédio, para a sua casa. E eu posso dizer o seguinte, fica fantástico, o terra fica muito bom, porque não é apenas o ferro que está dentro do concreto, é a própria massa do concreto, da coluna, que tem muita área, e isso está amarrado a outras estruturas da própria casa, e de novo, o concreto conduz energia. Então, até o concreto com concreto promove um sistema de aterramento gigante para você, e fica muito bom, funciona muito bem, tanto como aterramento profissional, o aterramento elétrico do sistema, como o aterramento para o seu radinho. Por exemplo, no item 5.1.2, que fala sobre o subsistema de condutores de descida do para-raio, fala que a estrutura metálica, torre, poste e mastro e as armaduras de aço interligadas constituem descidas naturais. Também no item 5.1.3 da norma fala, do ponto de vista da proteção contra raio, um subsistema de aterramento único integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades, ou seja, proteção contra raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal. E mais um pouquinho ainda fala sobre os eletrodos de aterramento. Os seguintes tipos de eletrodo de aterramento podem ser utilizados: aterramento natural pelas fundações, em geral as armaduras de aço das fundações. Está aí determinado pela norma. Então é isso. Eu espero que tenha abordado aí a maior parte possível dos itens, inclusive falando um pouco da norma brasileira, que segue de maneira muito estreita as normas internacionais, principalmente a europeia, para
o aterramento, para a questão do condutor neutro, para as nossas dicas aí de uso para quem gosta de uma rádio escuta, e sobre o nosso laboratório está finalmente finalizando para quem está assistindo o vídeo aí, em torno do Dia dos Namorados no Brasil, junho de 2021, o laboratório está quase pronto, terminando o processo aí de pintura. Falta alguma coisa externa ainda, mas isso já dá para fazer com mais calma. Nos próximos dias eu levo as bancadas todas lá para dentro e voltamos ao processo de manutenção de aparelhos. E, claro, foi feita uma estrutura de proteção na casa com nós chamamos aqui no Brasil de broca, um furo bastante fundo, onde foi feita uma estrutura de concreto e ferragem, e eu pedi para a empresa aproveitar e fazer a ligação do meu aterramento ali. E, sinceramente, ficou fantástico, ficou muito bom mesmo, funcionando lindamente o aterramento para as manutenções. Fica a dica então para quem vai fazer uma reforma na casa aí. O curso de eletrônica valvular está aí disponível para quem quiser, sempre lembrando, né? Tá passando aí alguns trechos dos vídeos desse curso. O rádio super heteródino, na medida do possível, fazendo gravações para um lançamento breve aí do curso. E nunca esquecendo dos nossos colaboradores, que ajudam a manter tudo isso funcionando. E considere também ser um colaborador do canal através do Apoia-se ou através da assinatura aqui no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.